Oi, gente, agora nós vamos entrar em capítulo 4, Filipenses 4, entrando no último capítulo aqui do livro de Filipenses, e lembrando que essa é uma carta de alegria, é uma carta que Paulo nos ensina a não depender das circunstâncias para ter alegria, mas que existe essa alegria no Senhor. Então, a gente estava falando em capítulo 3 sobre a obra de Cristo, que a gente não é justificado pelas obras, né? Não é nada que a gente pode produzir, mas que Jesus fez tudo. E sabendo disso, nós temos que avançar. Eu vou ler aqui em capítulo 4 só o primeiro versículo, porque versículo 1 de capítulo 4 deveria fazer parte de capítulo 3. Falando sobre essa ideia de prosseguir, ele fala assim: portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria e minha coroa, permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados. Então ele está falando de como permanecer firmes. Ele está falando para eles, que para eles continuar firmes, eles precisam continuar avançando, eles precisam achar sua identidade em Deus, não nas coisas que fazem, mas no que Deus já produziu na vida deles e depois avançando. Então isso faz parte do último capítulo. Agora a gente vai entrar aqui para ver esse novo assunto que não é tão diferente. Ainda estamos falando sobre alegria no meio das circunstâncias talvez difíceis. E aqui nós vamos focar na batalha que nós temos na nossa mente. E é um assunto muito importante. Nós sabemos que a mente é muito perigoso no sentido que na mente é onde começa o pecado. Vamos olhar em Tiago capítulo 1. Em Tiago capítulo 1, começando em versículo 13, Tiago fala assim: quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz pecado, e o pecado, após ser consumado, gera a morte. Então aqui Tiago ensina pra gente que o pecado começa na nossa mente, e a mente, quando a gente fica pensando sobre o pecado, nos leva à tentação, e tentação nos leva a pecar, e isso leva à morte. Então, a mente é o lugar que a gente tem que lidar com o pecado. Nós temos uma batalha sempre na nossa mente. Paulo fala em Romanos capítulo 7 que eu faço as coisas que eu não quero, eu não faço o que eu quero fazer. Essa batalha é a nossa realidade. Então nós temos que saber lutar nessa batalha na mente. Mais para frente, em Tiago capítulo 3, ele vai falar assim sobre sabedoria. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena, não é espiritual, mas é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Então aqui o Tiago está falando sobre sabedoria. Ele fala sobre sabedoria que vem da terra, que vem de nós, que vem da nossa carne. E isso vai produzir confusão e todas as coisas erradas. Mas existe uma sabedoria que é humilde, que vem de Deus, que vai ajudar, que vai fazer as coisas de Deus, né? Vai fazer o bem. Então, nós temos que saber lutar nessa batalha na nossa mente para não atrapalhar o processo dos outros e para poder viver o plano de Deus, como a gente viu em capítulo 3, o chamado de Deus que é o prêmio para nós. Então vamos entrar aqui, começando no versículo 2, para ver o que Paulo ensina sobre essa batalha na mente aqui nesse capítulo. Filipenses capítulo 4, versículo 2. O que eu rogo é Evódia e também a Sintique,
é que vivam em harmonia no Senhor. Então ele fala sobre um problema. Lembra que eu falei que não era uma carta de correção? Ele não está corrigindo como o principal, né? Não é o foco principal da carta. Mas aqui ele está falando sobre um problema, sim, que existe. Essas duas mulheres que estão brigando. Não sei o que está acontecendo. Ele não fala nada sobre a história. Mas é algo que na igreja eles devem saber que está acontecendo. Mas existem essas duas mulheres e ele fala para viver em harmonia no Senhor. Aqui depois ele vai falar que, ele fala no versículo 3, sim, e peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do evangelho, com Clemente e meus demais cooperadores, os nomes que estão no livro da vida. Então ele fala que essas mulheres, elas são companheiros, eles trabalham no evangelho junto com Paulo, junto com a igreja, então elas são pessoas importantes na igreja, pessoas que estão servindo o Senhor e que estão fazendo boas obras. Mas mesmo assim, existe uma dificuldade no relacionamento e isso pode acontecer, isso acontece muitas vezes. Até Paulo teve essas dificuldades, ele teve dificuldade com Marcos, né? Teve que separar dele e às vezes acontece esse tipo de coisa, né? A gente não vai sempre pensar igual a todo mundo, mas olha o que ele fala para essas duas mulheres. Ele fala que vivam em harmonia no Senhor. A gente vai ter visão diferente, a gente vai pensar diferente. Tudo bem, nós temos chamados diferentes, nós temos formas de agir que é diferente e a gente deve celebrar nossas diferenças e ainda viver em harmonia, sabendo que cada um é diferente. Esse é o corpo não pode olhar para uma parte e julgar, nós temos que trabalhar juntos para produzir o que Deus tem para as nossas vidas. Então, harmonia no Senhor é a primeira coisa que ele fala nessa batalha na mente. Uma das coisas que o inimigo ele quer fazer, ele quer dividir, ele quer colocar coisas na nossa cabeça para a gente ficar contra as pessoas que é para estar trabalhando junto com a gente. Então, ele fala para as pessoas na igreja, aqui em versículo 3, peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude. Então ele viu que tem esse problema entre essas duas mulheres que não estão conseguindo trabalhar juntas e ele fala, você que está servindo na igreja, você que faz parte da igreja, ajuda na unidade da igreja, ajuda com encorajamento para tentar ajudar todo mundo a trabalhar junto. Então é legal que ele colocou a igreja para ter responsabilidade nisso também, que eles precisam trabalhar juntos. Vamos continuar agora, versículo 4. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Então ele já tinha falado sobre isso em capítulo 3, mas ele volta a falar novamente. Se nós vamos ter alegria, nós temos que achar nossa alegria no Senhor. Nos relacionamentos, podemos ter dificuldade. Nas circunstâncias da vida, podemos ter dificuldade. Mas no Senhor, sempre temos alegria por causa da obra que ele fez. Então, se eu estou tendo dificuldade, eu tenho dificuldade no relacionamento com alguém que está causando problemas, como estava acontecendo com Paulo, né? Eu posso focar naquilo que eu tenho em Jesus. A alegria que eu tenho não depende das pessoas, não depende das circunstâncias, não depende das coisas que estou passando hoje. Então eu preciso olhar para aquilo que eu recebi em Jesus. Eu posso sempre ter alegria no Senhor. E eu preciso focar minha mente nas coisas que Deus está fazendo. Eu preciso voltar a colocar minha mente nas coisas certas, que é aquilo que Deus já produziu e está produzindo. Isso ninguém pode tirar de mim. Então ele fala duas vezes aqui em versículo 4 sobre essa alegria que nós temos no Senhor. Ele tinha falado no começo de capítulo 3 a mesma coisa. Alegria, essa carta de alegria, qual que é, como que a gente pode ter essa alegria? No Senhor, sabendo que Deus já fez tudo. Depois ele fala aqui em versículo 5, seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor. Aqui o encorajamento para ele, nós temos que amar as pessoas. Estamos no contexto aqui falando sobre duas mulheres que estão com algum problema. E ele fala, seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Você precisa mostrar Jesus amando pessoas. É interessante que ele não fala que você tem que mostrar que você está sempre
certo. A gente gosta mais disso, né? Eu quero mostrar que eu tô certo, que eu faço essas coisas e que a outra pessoa está errada. Geralmente é o nosso coração, nossa carne nesse tipo de conflito, né? Eu quero mostrar que a outra pessoa está errada. Mas aqui ele fala, o que nós temos que mostrar? Ele fala, nós temos que mostrar amabilidade. E isso tem que ser visto por todos. Então, eu sei que isso vai contra a nossa natureza, vai contra a nossa carne, mas é o encorajamento do Paulo quando nós temos conflito dentro do corpo de Cristo, né? Com pessoas que precisam trabalhar juntos. Então, ele fala como que a gente pode fazer isso. É interessante que ele fala, perto está o Senhor. Sabendo que Jesus vai voltar, sabendo que nós temos tempo limitado, a gente precisa lembrar que não temos tempo para ficar brigando, não temos tempo para focar em coisas erradas. Nós temos que amar as pessoas porque Jesus vai voltar. Temos pouco tempo, temos que viver o chamado de Deus, temos que procurar o prêmio que ele tinha falado em capítulo 3, em primeiro lugar, sempre avançando, não focado nessas coisas. Isso aqui é a forma que o inimigo vai tirar nosso foco daquilo que é realmente importante. Então, temos que amar, temos que focar naquilo que Deus está fazendo, Deus está voltando, não podemos perder tempo com outras coisas. Versículo 6, ele fala, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Esse versículo é muito legal, é um encorajamento para a gente. Não é fácil, de novo, quase tudo que a gente está vendo aqui em Filipenses é completamente impossível na nossa carne, mas isso é possível em Deus. E ele fala sobre ansiedade. E com certeza a ansiedade é um problema hoje. É uma coisa que nós temos que lidar hoje em dia. Nós temos muitas coisas para tirar nosso foco daquilo que realmente importa, né? Nós temos redes sociais, nós temos as notícias 24 horas por dia, aparecendo a notícia no celular o tempo todo, tudo querendo tirar nosso foco, querendo tirar nossa mente daquilo que nós temos em Jesus. E lembrar que o mundo está perdido, está todo mundo brigando, está todo mundo dividido. E a gente tem que lidar com essa realidade. Então, hoje em dia, a ansiedade é uma coisa muito forte. E nós temos que saber lidar com a ansiedade. Aqui, Paulo vai nos ensinar sobre isso. Não andem ansiosos por coisa alguma. É fácil falar, né, Paulo? Ele fala pra gente, não andem ansiosos. Eu queria, é o desejo do meu coração não andar ansioso. Legal, Paulo, mas como que eu faço isso? Ele fala pela oração e súplicas. Como que a gente pode evitar cair em ansiedade o tempo todo e ficar nesse lugar de ficar ansioso o tempo todo? Ele fala que oração nos ajuda a sair desse lugar de ansiedade. Por quê? Porque eu fico ansioso porque eu quero o controle de tudo. Eu quero estar no controle, eu quero deixar tudo como eu posso controlar. Quando está fora do meu controle, eu fico com medo. Eu fico ansioso, porque eu não sei como vai ser, eu não sei o que Deus vai fazer, eu não sei como vai ser o próximo passo, eu não sei para onde eu vou depois daqui, o que vai acontecer. E eu fico ansioso. Mas oração me ajuda a levar as coisas de volta para Deus, colocar de novo nas mãos de Deus e falar para Ele, Deus, é você que está no controle, é você que tem poder, eu entrego minha vida, eu quero deixar o Senhor cuidar de todas as coisas. E fazendo isso, eu posso descansar novamente. Então, como que a gente luta contra essa ansiedade que sempre vem para nossa mente? Nós temos que orar, nós temos que confiar em Deus e devolver o controle da minha vida para Ele. Quando eu quero controlar tudo, eu fico ansioso. Mas quando eu posso orar e deixar nas mãos de Deus, Ele pode cuidar das coisas na minha vida. E Ele cuida muito melhor do que eu. Ele tem o poder para realmente resolver os problemas na minha vida que eu não tenho poder para fazer. Então ele fala sobre oração e súplicas, e ele fala também sobre a ação de graças. Nós temos que lembrar o que Deus já fez. Eu estou ansioso hoje porque eu estou olhando para o futuro, que eu tenho medo do que vai acontecer, mas eu preciso lembrar o que Deus já fez, como Deus já cuidou da minha vida, como Deus sempre foi fiel na minha vida. E tendo ação de graças, eu posso também descansar nas mãos de Deus.
E ele fala para apresentar os pedidos a Deus. Então, oração nos ajuda com nossa ansiedade. E olha o que ele fala em versículo 7, essa promessa muito legal. Ele fala, e a paz de Deus que excede todo o entendimento guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Mais uma vez ele fala em Cristo. De novo, é sempre em Cristo. Nós podemos descansar somente em Cristo. Quando eu tenho a responsabilidade de ter o controle da minha vida, eu não posso descansar. Não existe descanso nisso. Mas quando eu estou em Cristo, eu posso descansar, porque Ele tem o controle, e Ele está fazendo as coisas. Então, orando, entregando as coisas para Ele, deixando Deus ser Deus na minha vida, eu posso entregar as coisas para Ele, e assim a paz de Deus que excede o entendimento vai estar comigo para me ajudar, para me guardar, para guardar minha mente. Estamos falando sobre a batalha na mente e nós temos esse poder sobrenatural, essa paz de Deus que ele fala que excede todo o entendimento. É uma coisa maior do que nós. E isso pode acontecer somente quando nós sabemos entregar a Ele as coisas. Então, temos que voltar para isso. Se estamos lutando com ansiedade, temos que orar. Porque a gente está entregando nas mãos de Deus e também, em segundo lugar, sabendo que Ele tem poder para dar paz, que é um paz sobrenatural. E é a paz que nós precisamos nos momentos difíceis. Vamos continuar aqui. Versículo 8, ele fala, finalmente, irmãos. É a segunda vez que ele fala finalmente. Está mais ou menos chegando no final. Ele fala, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Isso aqui é muito bom. Mais uma vez, pensando sobre essa batalha na mente, nós temos que focar nossa mente nas coisas boas, nas coisas de Deus. Em 2 Coríntios, Paulo fala para levar todo o pensamento cativo. Nós temos o poder de levar cativo os nossos pensamentos, para não deixar a nossa mente ficar fora de controle, pensando em todas as coisas que não deveria pensar. Então nós temos que levar cativo os pensamentos para pensar nas coisas certas. É interessante porque ele só fala de coisas boas aqui em versículo 8. Temos que pensar sobre as coisas verdadeiras, as coisas que vêm de Deus, o que é correto, o que é nobre, o que é puro, o que é amável, de boa fama. Essas coisas são as coisas que a gente tem que pensar. Naturalmente, a gente só pensa nas coisas erradas. Quando estamos sofrendo com ansiedade, você pode perceber que você está pensando nas coisas erradas. Tudo que pode acontecer de errado, e se isso acontece, eu não sei como vai ser, e essa pessoa falou isso, e essa pessoa fez isso, e como que eu vou lidar com isso? E eu só penso no pior. Quando eu estou pensando no pior, eu vou ter ansiedade. Então eu preciso focar minha mente nas coisas boas, nas coisas de Deus. E eu sei que é uma luta, eu não estou falando que é fácil, mas essa é a exortação de Paulo para nós aqui. Nós temos que pensar nas coisas de Deus. E ele fala várias coisas aqui, mas tudo que ele fala é completamente contra o que vem nas notícias, né? Geralmente, quando vem algo no seu celular, aparece uma notícia, geralmente é algo ruim, né? Geralmente é uma coisa triste aconteceu no mundo, alguma coisa errada aconteceu e você tem que ler sobre. Mas aqui não é tão fácil vender as coisas dessa forma. Se você quer fazer alguém abrir e ler as notícias, você tem que falar sobre algo errado, algo ruim. Naturalmente, nossa mente vai mais fácil para essas coisas. Mas aqui nós temos que forçar nossa mente para pensar nas coisas de Deus, nas coisas boas. E assim a gente pode lutar contra a ansiedade. Versículo 9, ele fala, ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. E o Deus de paz estará com vocês. Então, legal esse encorajamento de Paulo aqui. Eu quero um dia chegar nesse nível de maturidade de poder falar para as pessoas, para seguir o meu exemplo. Mas Paulo fala, olha para a minha vida, a forma que eu estou vivendo e você pode seguir esse exemplo. Ele deu esse exemplo em capítulo 1. Ele falou sobre as pessoas fazendo errado com ele. Ele pode estar sofrendo muita ansiedade. Na situação que Paulo está vivendo nesse momento que ele escreveu a carta, ele pode estar sofrendo muita ansiedade.
porque tem pessoas contra ele querendo arruinar o ministério dele, tem pessoas que colocaram ele na prisão, tem pessoas que querem matar ele vai morrer. Tudo isso acontecendo, ele pode ficar ansioso, mas ele deu um bom exemplo em capítulo 1, porque ele viu que Deus ainda tem um plano, Deus está no controle, ele entregou a Deus as coisas que ele não tem como controlar. E esse é um bom exemplo para a gente. E ele fala, se a gente faz isso, o Deus da paz estará com vocês. E nós temos essa promessa. Deus é um Deus de paz e nós podemos descansar nele. Então, quando nós temos essa batalha na nossa mente, nós precisamos voltar para essas coisas. Focar minha mente nas coisas certas. Orar e entregar de volta para Deus as coisas que eu não posso controlar. E continuar avançando para o reino de Deus. Então, é sobre isso que eu quero pensar hoje. Muitas coisas, eu sei que são coisas difíceis, mas nós temos o poder de Deus com a gente para viver essas coisas. Então, Deus abençoe vocês nessa luta que estão vivendo também. Amém? Até mais.